Olá, tudo bem com vocês? No capítulo 2 nós vimos sobre a socialização dos indivíduos. Então nós indivíduos, como seres sociais, temos que ser socializados e esse processo de socialização se dá pela educação. Nós nos tornamos seres sociais, não nascemos sociais, nos tornamos por um processo que se dá em dois momentos. A socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária é a educação, os valores, os ensinamentos que nós recebemos em casa dos nossos pais. A socialização secundária é aquela que ocorre com o processo escolar. É quando nós vamos à escola, adquirimos o conhecimento formalmente. Três sociólogos se destacaram na explicação desse processo de socialização. O Émile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. Né? Então, o Émile Durkheim é um sociólogo francês que vai falar dos fatos sociais. Então, o que são os fatos sociais? São todos os eventos, acontecimentos que ocorrem no nosso dia a dia, no nosso convívio social, quando nós vamos para a escola, quando nós vamos ao supermercado, quando nós andamos por aí, nos encontramos com os amigos, os fatos sociais estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Os fatos sociais condicionam o nosso comportamento em sociedade. Como se Émile Durkheim estivesse dizendo assim, eu sou o que sou porque os fatos sociais estão sempre condicionando o meu comportamento, para que eu seja assim, para que eu me comporte assim. Os fatos sociais, para Émile Durkheim, têm três características. A generalidade, a exterioridade e a coercitividade. No que consiste cada uma dessas palavras, desses conceitos? A generalidade quer dizer que os fatos sociais são gerais. Eles acontecem englobando todas as pessoas da sociedade. Não escapa ninguém. Por isso eles são gerais. Acontecem com todos. A exterioridade quer dizer que os fatos sociais são exteriores ao indivíduo, não depende da nossa vontade para que os fatos sociais ocorram, aconteçam. Eles ocorrem independentemente se a gente é a favor, se é contra, se concorda ou não concorda, nossa opinião não quer dizer nada. Os fatos sociais simplesmente ocorrem, acontecem independentemente da nossa vontade, são exteriores ao indivíduo. E a coercitividade quer dizer que os fatos sociais são obrigatórios, é como se nós fôssemos obrigados a seguir, a obedecer os fatos sociais. Então vamos lá, exemplo, as leis são um fato social, tá? E todas as pessoas são obrigadas a cumprir as leis, independentemente se as pessoas concordam ou não, nós somos submetidos às leis, tá? A religião é um fato social, a educação é um fato social, o idioma é um fato social, então todos no Brasil, todos nós temos que falar o português para poder comunicar as nossas ideias, expressar os nossos sentimentos e assim por diante. Então os fatos sociais, para Émile Durkheim, estão aí para condicionar os nossos comportamentos. Outra coisa que o Émile Durkheim fala é a tal consciência coletiva, além dos fatos sociais. A consciência coletiva é quando as pessoas começam a se comportar, a fazer coisas de uma única maneira, de um único modo, e começam a pensar de uma única maneira. Então, forma-se um consenso, uma consciência coletiva. As pessoas fazem porque todo mundo está fazendo. Por exemplo, agora estamos aí passando por esse problema da pandemia do Covid-19. Então, nós temos que ficar em casa, usar máscara, por exemplo, e nós meio que não paramos para pensar, para raciocinar. Essas coisas simplesmente ocorrem e porque todo mundo está fazendo, nós também somos quase que meio obrigados a fazer. Então, começamos a participar de uma consciência coletiva. Outra coisa que o Émile Durkheim coloca é a tal da solidariedade. A solidariedade, para Émile Durkheim, é algo que une as pessoas, une a sociedade, faz com que a sociedade seja uma coisa só, coesa. E tem dois tipos de solidariedade.
a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é quando aquela sociedade é unida mecanicamente, é quando aquela sociedade se torna coesa, mas aquilo não é muito raciocinado, refletido, simplesmente acontece por imposição da tradição. Aí ele dá como exemplo as sociedades feudais, as sociedades tribais, né? Então uma tribo indígena, eles respeitam uns aos outros, respeitam as normas, as tradições, como uma coisa mecânica. Acontece porque tem que acontecer. Já a solidariedade orgânica é quando a sociedade faz as coisas, mas pensa. E essas coisas elas vão se modificando com o passar do tempo. Por isso é orgânica, porque ela está o tempo todo se modificando. Ao passo que a orgânica praticamente não muda nunca. Permanece sempre a mesma coisa. A orgânica está mudando o tempo todo. Por exemplo, tanto nós como os nossos pais, os nossos avós, estudamos. Mas a forma como nós estudamos é muito diferente da forma como os nossos pais estudavam e os nossos avós estudavam. Todos nós temos que estudar, mas estudamos de uma forma bem diferente. Por quê? Porque o processo que une a nossa sociedade é o processo chamado de solidariedade orgânica, segundo Emile Durkheim. Outro sociólogo importante aqui do capítulo 2 é o Karl Marx. O Karl Marx é aquele sociólogo que falava que a sociedade capitalista divide a sociedade em duas classes. Então, a classe dona dos meios de produção e a classe que não é dona dos meios de produção. E o que seriam os meios de produção? Terra, fábrica, empresa, indústria, banco, shopping, supermercado, posto de gasolina, tudo é um meio de produção. Então, para Karl Marx, existe aqueles que são os donos dos meios de produção e aqueles que não são os donos dos meios de produção. Os donos dos meios de produção estão na parte de cima da sociedade. Os que não são donos e que são a grande massa, a grande maioria da sociedade, estão na parte de baixo da sociedade. Então, a sociedade capitalista, para Karl Marx, está dividida em duas classes sociais. Na época, ele chamou de burguesia e proletariado. Hoje em dia, nós poderíamos chamar essas duas classes de empresários e trabalhadores. O Marx utilizou outros conceitos como dominantes e dominados, os exploradores e os explorados e por aí vai. Tá? E ele disse que entre essas duas classes existe um conflito, que ele chamou de luta de classes. A luta de classes, o conflito entre essas duas classes, faz com que elas estejam o tempo todo querendo alcançar melhorias. Esse conflito, para Karl Marx, era uma coisa boa, porque fazia com que os trabalhadores, por exemplo, passassem a reivindicar melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores empregos, uma jornada de trabalho melhor. Então a luta de classes leva a classe trabalhadora a conquistar essas melhorias, ao passo que a classe dominante não quer ceder essas melhorias. Então aí ocorre o conflito entre essas duas classes. Nós vemos, por exemplo, uma greve de trabalhadores. Então os trabalhadores estão lá com uma pauta definida, reivindicando uma melhoria. Os empresários daquele ramo acham que não, que aquilo ali vai prejudicar os seus lucros, então eles vão inventar, vão justificar, vão dar várias ideias de que não é possível aquela melhoria que os trabalhadores estão reivindicando. Então os trabalhadores, eles têm que se fortalecer mais ainda, se eles quiserem ter o seu objetivo alcançado, conquistado. Então eles têm que se fortalecer mais. Então veja, os trabalhadores estão aprendendo a se fortalecer, a lutar pelos seus direitos, ao passo que os empresários estão pensando em formas de conter esse avanço dos trabalhadores. E ambas as classes estão desenvolvendo formas de se proteger. Então, os conflitos sociais, para Karl Marx, são uma coisa boa, fazem com que a sociedade evolua. Se não fosse pelo conflito social, talvez tivéssemos até hoje a escravidão, os trabalhadores não tivessem reduzido a jornada de trabalho para 8 horas, como nós temos hoje,
não tivesse carteira de trabalho, não tivesse salário fixo e férias, 13º, todas essas conquistas que os trabalhadores têm hoje foram conquistas que vieram da luta, quando os trabalhadores tomaram consciência. E aí outro conceito importante do Karl Marx, além da luta de classes, é a consciência de classe. Quando os trabalhadores, então, passam a pensar conforme os trabalhadores, conforme os seus interesses, conforme as suas necessidades. Isso Marx chamou de consciência de classes, né? Então, com a consciência de classe, os trabalhadores vão partir para a luta, para o conflito, e se houver uma grande melhora, uma grande transformação na sociedade, vai haver uma revolução social. Então vejam, na revolução a sociedade vai partir para uma outra coisa, melhor para Karl Marx, segundo ele, né? As revoluções fazem com que a sociedade dê um salto, melhore, né? E por último nós temos o sociólogo Max Weber. Estamos indo aí para o terceiro sociólogo, então, Max Weber. O Max Weber acha que tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia são ações sociais. Então o indivíduo é influenciado, ele age pelas ações sociais. Tudo que nós fazemos é uma ação social. Eu estar gravando esse vídeo aqui é uma ação social, você estar assistindo é uma ação social, estudar é uma ação social, trabalhar é uma ação social, ir fazer uma viagem é uma ação social, ir a uma igreja é uma ação social, qualquer coisa que você faça é uma ação social. Essas ações sociais não acontecem por acaso, né? Elas sempre são motivadas por outros indivíduos e essas ações sempre têm um motivo para acontecer, não acontecem por acaso. Eu ir a uma loja comprar uma camisa, um sapato ou qualquer coisa que eu queira, não é algo que acontece do nada, por acaso. É uma ação social para Max Weber e ela tem um motivo para acontecer. Mas qual o motivo? Podem ser 4 motivos. O primeiro motivo é tradicional, o segundo afetivo, o terceiro é racional com relação a fins e o quarto racional com relação a valores. Vamos ver o que é cada um deles. Então, se eu vou a uma loja comprar uma camisa, por exemplo, para um casamento, para uma festa de formatura, para uma festa de aniversário, de batizado, eu estou sendo influenciado a fazer essa minha ação, motivado pela tradição que está aí inserida na sociedade onde eu vivo. Se eu vou comprar para me apresentar bem para uma pessoa, por exemplo, o menino o namorado quer que a namorada veja ele bonito, coisa e tal, ele quer se sentir elegante, então essa sua ação está sendo motivada pelos sentimentos, ela é afetiva. Se você vai comprar essa camisa para se apresentar bem no trabalho, porque no trabalho você não pode ir com qualquer roupa, você tem que estar bem vestido, então você está fazendo uma ação social motivada racionalmente com uma finalidade, afins. E por último, se você acha que se vestir bem faz parte dos bons hábitos, dos bons costumes da sociedade, a sua ação social é motivada pela racionalidade valorativa, pelos valores. Então vimos aí os 3 sociólogos que estudam, pesquisaram, refletiram sobre como o indivíduo se insere na sociedade. Vamos lá. Para Émile Durkheim, os fatos sociais estão o tempo todo nos condicionando, quase que nos obrigando a nos comportar desse jeito, sempre desta forma, e enquanto mais normas, regras, leis tiver, mais o nosso comportamento vai se tornar adequado na sociedade e mais sociáveis nós vamos nos tornar. Então, enquanto mais nós obedecer às leis, às normas, às regras, os hábitos, costumes, melhor nós vamos ser. Já para Karl Marx, então, o indivíduo age de acordo com a sua classe social. Você é a classe social que você pertence. Se você é trabalhador, você vai se comportar como
um trabalhador, você vai fazer coisas que os trabalhadores fazem, vai comprar coisas que os trabalhadores compram, vai pensar coisas que os trabalhadores pensam. E assim vai ser a sua vida. A classe social onde você está inserida está o tempo todo condicionando o seu comportamento. Já se você é um empresário, o seu modo de pensar vai ser conforme os empresários, conforme os donos dos meios de produção, como Marx falou. E já para Max Weber, nós nos socializamos na sociedade, nós passamos a fazer parte da sociedade, influenciado por tudo que os outros acabam fazendo. Então nós temos as nossas ações sociais, mas nenhuma delas acontece por acaso, todas elas têm um motivo. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender melhor o capítulo 2, os indivíduos e, aliás, a socialização dos indivíduos. Até a próxima.